A neuropatia periférica é uma condição frustrante, dolorosa e, às vezes, incapacitante que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Se você é uma dessas pessoas, prometo que precisa assistir a este vídeo até o fim. Este vídeo vai ajudá-lo. Se houver uma chance de desacelerar a progressão da sua neuropatia, de realmente interromper a progressão, de reverter a progressão ou até mesmo de reverter completamente a neuropatia, a resposta está contida neste vídeo. A neuropatia periférica é tão difundida que garanto que vários de seus amigos e familiares já sofreram com ela. A neuropatia periférica é um dano aos nervos fora do cérebro e da medula espinhal. Geralmente, ela causa dormência, formigamento, dor ou fraqueza, normalmente começando nas mãos ou nos pés. Ela resulta da interrupção da comunicação entre o sistema nervoso central e o resto do corpo. Portanto, considere a possibilidade de compartilhar este vídeo, pois assistir a ele pode ajudar alguém a entender as causas básicas da neuropatia periférica. E com esse conhecimento, eles podem começar a desacelerar a progressão, revertê-la ou até mesmo curá-la. Então, primeiro, vamos tirar do caminho as coisas que definitivamente não vão ajudar. Porque as pessoas gastam dinheiro todos os dias em produtos que são promovidos para ajudar a neuropatia periférica. E eu vou lhe dar uma pequena lista de coisas que são um desperdício de dinheiro. Você pode economizar seu dinheiro. Você não precisa comprá-los nunca, pois eles nem sequer abordam a causa principal da neuropatia. Eles desperdiçarão seu dinheiro e não resolverão nada. Primeiro, qualquer coisa que você esfregue externamente. Portanto, se você tiver neuropatia periférica nos pés, dedos ou pernas, e se alguém estiver vendendo um creme, uma pomada, uma loção, um bálsamo, que você esfrega na pele dizendo que vai curar sua neuropatia periférica, saiba que isso não vai funcionar. Isso não ajudará de alguma forma sua neuropatia periférica. Isso é tolice, é um desperdício de dinheiro, e isso nunca vai ajudar. Em segundo lugar, já vi médicos e especialistas elogiados dizendo que você deve diminuir a ingestão de sal. Outros dizem que você deve diminuir a ingestão de gordura saturada. Além de não haver nenhuma pesquisa que comprove isso, essas recomendações, na verdade, vão contra a fisiologia neurológica real do corpo humano. Seus nervos precisam de sal e eles são feitos de gordura. Portanto, essas duas recomendações são tolices. Terceiro, algumas pessoas dizem, tomar esse multivitamínico ou esse complexo vitamínico vai curar sua neuropatia. Isso nunca funciona. Pode ajudar um pouco se você tiver uma deficiência de vitaminas ou minerais. Mas se você não tiver uma dessas deficiências, isso não ajudará em nada. Em seguida, você verá fórmulas de suporte para os nervos que vêm em cápsulas e comprimidos e talvez até em shakes e pós. Esse é outro completo e total desperdício de dinheiro. Você não precisa de nenhuma dessas coisas de que falei acima. Elas não ajudarão em nada sua neuropatia periférica. Existem alguns medicamentos prescritos que ajudam a aliviar os sintomas da neuropatia periférica, como queimação, coceira, dor e dormência. Mas eles não abordam de forma alguma a causa principal. E cada um deles tem uma longa lista, não de possíveis efeitos colaterais, mas de prováveis efeitos colaterais. Você terá efeitos colaterais se tomar um desses medicamentos. Eles incluem Lyrica, Neurontin, amitriptilina e Tegretol. A maioria deles são medicamentos para distúrbios convulsivos ou para depressão ou transtornos de humor. Portanto, eles podem aliviar um pouco os sintomas. Mas de forma alguma eles curarão, reverterão ou retardarão a progressão de sua neuropatia. Agora vamos examinar a lista de coisas que são conhecidas por causar neuropatia periférica. Vou começar primeiro com a menos provável. Ok, essas são as coisas uma em 1000 ou uma em 100 que podem estar causando parte da sua neuropatia. Ou, em um indivíduo muito raro, podem estar causando a maior parte da neuropatia. Mas essas são as causas mais raras. E não estou dizendo que todas essas coisas são super raras. Estou apenas dizendo que provavelmente não são a causa de sua neuropatia periférica. Isso inclui o alcoolismo, se você consumir álcool por muitos anos. Amiloidose, se você estiver fazendo quimioterapia, isso pode levar à neuropatia.
Se você tiver níveis tóxicos de metais pesados, isso pode levar à neuropatia. Porfiria bisautomatônica, uma deficiência de vitamina B12 que pode causar uma neuropatia periférica. Polineuropatia idiopática. Você deve saber, pelos meus outros vídeos neste canal, que idiopática significa que não sabemos qual é a causa. Mas, pelo menos, é possível fazer um diagnóstico. Síndrome paraneoplásica, portanto, se você tiver câncer em um local específico do corpo, isso pode levar a algumas neuropatias periféricas. A doença de Lyme é uma causa rara, mais conhecida, de neuropatias periféricas. Sarcoidose e depois vasculite de pequenos vasos. Qualquer um desses fatores pode levar à neuropatia periférica. Agora vamos falar sobre as causas mais comuns. E é nessas que você deve se concentrar, porque provavelmente 90% da neuropatia periférica no mundo é causada por uma dessas coisas. Está bem? E elas realmente se resumem a duas coisas diferentes, sobre as quais falarei depois de citar essa lista. Portanto, o diabetes é absolutamente uma grande causa de neuropatia, assim como a hiperglicemia. E depois o pré-diabetes. Portanto, anos antes de desenvolver o diabetes tipo 2, quando você está nos estágios iniciais do pré-diabetes, pode estar desenvolvendo neuropatia. De fato, é assim que muitas pessoas são diagnosticadas com diabetes tipo 2. Eles vão ao médico e dizem: doutor, meus pés estão queimando e eu não sei por quê. Portanto, o pré-diabetes pode causar neuropatia periférica. Tanto a hiperinsulinemia crônica, que faz parte do pré-diabetes, quanto a próxima, que é a síndrome metabólica, podem causar neuropatia periférica. Inflamação crônica e inadequada. Portanto, a inflamação crônica é causada pela sua dieta ou por alguma outra coisa que entra no seu sistema e que leva à inflamação crônica inadequada. Essa inflamação pode atacar as pequenas terminações nervosas dos pés, dedos dos pés, pernas, mãos e braços e outras partes do corpo. Condições autoimunes. Portanto, se o seu sistema imunológico for forte, mas estiver confuso sobre onde começa o limite entre você e o não você, ele poderá começar a atacar as terminações nervosas. Portanto, a hiperglicemia resultante do diabetes tipo 1, do diabetes tipo 2, do pré-diabetes e da hiperinsulinemia que ocorre anos antes do início do pré-diabetes podem causar neuropatia periférica. O problema é a hiperglicemia. Esse nível cronicamente alto de açúcar no sangue, ou vários picos de nível alto de açúcar no sangue toda vez que você come uma refeição inadequada para você, na verdade glicam as proteínas da bainha de mielina dos pequenos nervos da periferia. E quanto mais longo for um nervo, maior a probabilidade de ele ser afetado. Assim, quando a bainha de mielina é glicada, o sistema imunológico entra em ação e os macrófagos fazem uma observação. E eles começam a dizer: "Vei, isso não parece certo. Não deveria haver uma proteína glicada bem aqui." Assim, eles começam a fagocitar a bainha de mielina. Elas a engolfam e, de fato, destroem a terminação nervosa. Assim, temos a tempestade perfeita de hiperglicemia que leva à glicação. E então seu sistema imunológico fica confuso porque há uma glicação estranha em uma proteína que não deveria estar lá. Seu sistema imunológico começa a atacá-la. Novamente, com a inflamação crônica inadequada, que é o segundo grande braço disso, você realmente começará a ter inflamação ao redor das artérias. E seu sistema imunológico fica confuso com toda essa inflamação em todos os lugares, o tempo todo, todos os dias. Assim, seu sistema imunológico começa a atacar partes de você que não deveria. E, em algumas pessoas, isso se manifesta como tireoidite de Hashimoto. Em algumas pessoas, isso se manifesta como lúpus, como síndrome de Sjögren ou todas as outras doenças autoimunes, ou como diabetes tipo 1, com as células beta do pâncreas. Mas, em algumas pessoas, o sistema imunológico começa a atacar os pequenos nervos na periferia do corpo. Isso inclui as pernas e os braços. E isso destrói a célula. Portanto, você já deve ter ouvido falar de dor no membro fantasma. Portanto, se alguém tiver um braço ou uma perna cortada em um trauma ou cortada porque teve um diabetes grave não controlado, ele pode realmente ter dor fantasma no pé que não está mais lá. Portanto, sabemos, com base nesse exemplo,
que a dor nos nervos muitas vezes pode ser causada pela ausência de um sinal. Porque os nervos do menor dedo do pé, do maior dedo do pé até as pernas, estão sempre se comunicando com o cérebro. Basicamente, enviando o sinal de ok ou para frente e para trás. Portanto, se o cérebro não está recebendo um sinal de ok ou do dedo do pé, porque a hiperglicemia ou a inflamação crônica inadequada na resposta imunológica destruiu esse nervo, em algum momento, o corpo manifesta isso como dor. Embora não haja nada tecnicamente errado com um pé amputado, o pé não está e não pode estar lhe causando dor. Ele não existe mais. Você ainda está recebendo um sinal de dor. E tudo isso funciona em conjunto para levar à neuropatia periférica. Agora vamos falar sobre os testes de que você precisa. Portanto, 90% dos testes necessários estarão no topo desta lista. Depois, falarei sobre as causas menos comuns e mais esotéricas. Portanto, você precisa de um teste de hemoglobina A1C. Você precisa de um peptídeo C. Você precisa verificar esses dois itens imediatamente para ver qual é a sua situação glicêmica, certo? Para ver qual é o seu pré-diabetes, sua hiperglicemia e sua condição de diabetes tipo 2. Em que ponto você se encontra? E então você pode começar a reverter essa situação. Você precisa de um painel metabólico completo. Você precisa de um exame de urina. Você precisa de um hemograma completo com diferencial. Você precisa de um exame de sangue de taxa de sedimentação de eritrócitos ou taxa de sedimentação e proteína C reativa. Você precisa verificar o nível de vitamina B12, pois esse é um dos fatores que podem levar à neuropatia periférica ou à piora da neuropatia periférica causada por alguma outra causa. É necessário um painel completo da tireoide. Também é necessário um exame de sangue de gama-glutamiltransferase. Você também precisa de um painel de hepatite. Às vezes, as pessoas com hepatite crônica que nunca foram diagnosticadas, são diagnosticadas quando vão ao médico reclamando de queimação nos pés, dedos e pernas. E é assim que a hepatite é descoberta. Você precisa de um teste de laboratório de pesquisa de doenças venéreas, que é um teste para a sífilis. A sífilis é a grande imitadora. Ela pode se apresentar com praticamente qualquer sintoma. A neuropatia periférica é um deles. Você precisa fazer um teste de metais pesados. Geralmente, há 2 painéis de testes de metais pesados. Portanto, peça ao seu médico os 2 painéis de metais pesados para detectar qualquer toxicidade que possa ter. E fora do laboratório, você pode sucumbir a estudos eletrodiagnósticos e até mesmo a biópsias de nervos e biópsias de pele. Observando as pequenas fibras nervosas nessas biópsias. Provavelmente, você não conseguirá chegar até o fim da lista. Você provavelmente encontrará o motivo de sua neuropatia periférica no topo dessa lista. Mas se o seu médico simplesmente não conseguir encontrar a causa, você pode continuar seguindo essa lista até que tenha feito todas elas. Então, depois de tudo isso, o que de fato funciona? O que de fato ajuda a neuropatia periférica? E há vários estudos que mostram isso. Tenho links para todas as pesquisas que usei na criação deste vídeo nas notas do programa abaixo. Não quero que você acredite cegamente em mim ou em qualquer outra pessoa. Quero que você verifique por si mesmo. Portanto, aqui estão as coisas que realmente ajudam mais. Vou começar com os que têm menos probabilidade de ajudar. Depois, falarei sobre as coisas que ajudarão 80 ou 90% das pessoas com neuropatia periférica. Portanto, certifique-se de que, seja na sua dieta ou em um suplemento, você esteja obtendo uma excelente fonte de todas as vitaminas B. Isso é absolutamente vital, certo? Você precisa ter isso para a função nervosa adequada. É fundamental garantir a ingestão de magnésio e potássio suficientes, seja na dieta, em suplementos ou em ambos. Certificar-se de que você está recebendo vitamina D suficiente. E se você for tomar suplementos de vitamina D, deve usar a vitamina D3 e não a vitamina D2. E depois, certifique-se de que está ingerindo muitos ácidos graxos ômega 3, de preferência na sua dieta. Mas se precisar tomar uma cápsula de ácidos graxos ômega 3, a escolha é sua.
Prefiro que você coma alimentos de verdade e obtenha ômega 3, vitamina D, potássio e magnésio do que tomar um suplemento e ignorar sua dieta. Agora, vamos falar sobre as duas coisas que vão absolutamente desacelerar, reverter ou curar completamente a neuropatia periférica na maioria das pessoas. Haverá exceções se você tiver uma das causas estranhas de que falei anteriormente. Mas para 80 ou 90% das pessoas que têm hiperglicemia, inflamação crônica inadequada e um sistema imunológico confuso, essas são as três principais causas de, pelo menos, a maioria das dores nos neurônios periféricos. E, portanto, a dieta. É absolutamente necessário transformar sua dieta, lento ou rapidamente, dependendo da gravidade dos sintomas, de tudo o que está comendo agora para uma dieta com muito pouco carboidrato. Você precisa eliminar todo o açúcar, tanto o adicionado quanto o natural, da sua dieta, pois isso aumenta o nível de açúcar no sangue. Você precisa eliminar todos os grãos da sua dieta, o trigo, arroz, aveia, milho e todos os outros grãos. Porque eles se decompõem imediatamente em açúcar, o que aumenta o nível de açúcar no sangue. Lembra, hiperglicemia? Portanto, se você estiver fazendo uma dieta com baixo teor de carboidratos, por mim tudo bem. Se estiver fazendo uma dieta cetônica, isso também funcionará. Se estiver fazendo uma dieta carnívora, isso também funcionará. Portanto, sua dieta é realmente a coisa mais importante que você pode mudar para ajudar a diminuir os sintomas da neuropatia periférica. E depois o jejum. Se você tiver sintomas de neuropatia periférica moderados a graves, precisará aumentar o jejum diário. Você precisa aumentar as 8 horas de jejum enquanto dorme para um jejum de 14 a 20 horas por dia. Quando chegar a 14 horas por dia e fizer isso por algum tempo, você começará a notar uma melhora. Quanto mais alto você conseguir aumentar a carga para 16, 18 ou 20 horas, mais rápido notará a melhora. Agora, lembre-se de que os nervos são muito lentos. Os nervos se regeneram muito lentamente. Portanto, a hiperglicemia causou glicação e fez com que os fagócitos entrassem e destruíssem uma minúscula terminação nervosa no dedo do pé ou no pé, causando dor na neuropatia periférica. A adoção de uma dieta com baixo teor de carboidratos, cetogênica ou carnívora não vai resolver isso da noite para o dia. Levará semanas ou meses para que o nervo volte a crescer e encontre a outra extremidade que perdeu por ter sido interrompido. Portanto, não espere resultados da noite para o dia. Não é assim que o corpo humano funciona quando se trata da fisiologia dos nervos. Os nervos se regeneram muito, muito lentamente. Pode levar vários meses. Mas se você sofre de neuropatia periférica grave, não preciso lhe dizer que, se alguma coisa melhorar, vale a pena esperar um pouco para obter essa melhora. Na verdade, conheci pessoas que, no passado, cometeram suicídio porque sua neuropatia periférica era muito grave e muito incapacitante. Vale a pena esperar para reverter a neuropatia periférica.